Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos considerar o seguinte problema. Suponha que x² mais y² mais z² é igual a 1. Ou seja, estamos supondo que o ponto XYZ do espaço é um ponto que se encontra sobre a esfera unitária. Beleza? Ok, supondo isso, a nossa pergunta é a seguinte. Qual é o maior valor possível para x² mais y² mais z²? E também queremos saber qual é o menor valor possível para essa função na esfera unitária. Em um vídeo anterior, a gente considerou um problema completamente análogo, mas com uma variável a menos. A saber, a gente tinha a seguinte situação. A gente queria encontrar o maior valor possível para a função x² mais y² quando restrita ao círculo unitário x² mais y² igual a 1. E naquele vídeo, a gente usou o método de multiplicadores de Lagrange para funções de duas variáveis com uma restrição. Vamos lembrar o que a gente obteve na resolução desse problema do vídeo anterior. Naquele vídeo, usando multiplicadores de Lagrange, a gente viu que o menor valor possível para a função nessa curva de restrição era 1/2, e esse valor ocorria nesses 4 pontos marcados em azul. E também vimos que o maior valor possível para a função era 1, e esse valor acontecia nesses 4 pontos que intersectam os eixos. E convém aqui lembrar qual é a filosofia por trás do método dos multiplicadores de Lagrange que nos possibilitou encontrar esses 8 pontos. A filosofia é a seguinte: o método de multiplicadores de Lagrange se preocupa em encontrar os pontos nos quais as curvas de nível da função f são tangentes a essa curva de restrição. Então vamos visualizar isso aqui. Aqui, por exemplo, temos a curva de nível 0,2 da função f. Percebam que essa curva de nível não intersecta a curva de restrição. Isso significa que na curva de restrição não existe nenhum ponto onde o valor da função é 0,2. Mas se a gente mudar essa curva de nível aumentando o valor, a gente vai perceber que o primeiro contato da curva de nível com a curva de restrição acontece exatamente quando o valor da função é 1/2. Então, por isso, ali a gente tem os pontos de mínimo da função na curva de restrição, e é um ponto de tangência entre a curva de restrição e a curva de nível de f. E, aumentando agora o nível, a gente chega no outros pontos de tangência que acontecem exatamente no nível 1 da função f. E esses são os pontos de máximo da função f na restrição. Se a gente continuar aumentando o nível, não há mais interseção entre a curva de nível e a curva de restrição. Então, essa visualização identifica que os máximos e mínimos da função na curva de restrição ocorrem em pontos de tangência da curva de nível da f com a curva de restrição. Vamos voltar agora então ao problema para essa aula, que é o análogo, só que com uma variável a mais. Então, para resolver esse problema, a ideia vai ser aplicar novamente o método de multiplicadores de Lagrange, mas agora para funções de 3 variáveis sujeitas a uma restrição. Então, vamos lembrar o que diz esse método. Então, o método diz o seguinte, que para maximizar ou minimizar a função f de xyz, mas não sobre todos os possíveis valores de xyz, apenas pelos os valores que satisfazem uma certa restrição, g de xyz igual a c. Notem que agora no espaço essa restrição representa uma superfície, então a gente quer encontrar o maior e o menor valor possível da função f sobre essa superfície, e o método diz que para encontrar esses valores a gente tem que observar o seguinte, que os extremos vão acontecer em pontos para os quais existe um valor de lambda, tal que o gradiente da f nesse ponto é igual a lambda vezes o gradiente da g nesse ponto. E a filosofia por trás disso é que a gente vai estar encontrando pontos onde a superfície de nível da função f é tangente à superfície de restrição. Então, essa igualdade que está ali entre os gradientes, se a gente olhar a coordenada ela acaba se transformando num sistema de 3 equações, com 4 variáveis, porque o lambda ali também é uma variável.
Bom, se a gente acrescentar a esse sistema a equação dada pela própria restrição, a gente cai então num sistema com 4 equações e 4 variáveis. Ao resolver esse sistema, a gente encontra um conjunto de pontos que são os candidatos a extremos da função f nessa restrição. Então eu sugiro que você tente aplicar esse método no problema proposto. Como referência, você pode olhar o que fizemos na aula anterior, com um problema com uma variável a menos, e em seguida, então se preferir, pause o vídeo, e em seguida eu vou mostrar como essa resolução pode ser feita. Vamos então à resolução do nosso problema usando multiplicadores de Lagrange. Então, como a gente viu, a gente tem que considerar a seguinte equação: gradiente de f igual a lambda gradiente de g. Então, lembrem que o gradiente é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais das funções. Então, o gradiente de f, a primeira coordenada é derivar com respeito a x, isso dá 4x ao cubo. A segunda coordenada é derivar com respeito a y. E a terceira coordenada é derivar com respeito a z. Da mesma forma, vamos calcular aqui o gradiente da g. O gradiente da g, derivando em x, obtemos 2x, em y dá 2y, e em z dá 2z. Então, essa equação que está aqui, olhando coordenada a coordenada, vai se transformar no seguinte: 4x ao cubo tem que ser igual a 2 lambda(x), 4y ao cubo tem que ser igual a 2 lambda(y), e 4z ao cubo tem que ser igual a 2 lambda(z). Então, aqui temos um sistema de equações e, na verdade, esse sistema devemos acrescentar uma equação, que é a equação de restrição, que diz que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1. Agora sim, temos aqui um sistema. Esse sistema tem 4 equações e 4 variáveis, né? As variáveis são x, y, z e o próprio lambda. Esse tipo de sistema que aparece aqui, convém notar que é um sistema não linear, né? A gente está mais acostumado com sistemas lineares, para os quais existem métodos como eliminação gaussiana, que é também chamado de escalonamento, que permitem uma maneira sistemática de resolver, né? Os sistemas não lineares, eles são mais difíceis, eles não têm uma receita pronta de como atacá-los de uma maneira que sempre funcione, né? Então, às vezes, o sistema não linear pode ser muito complicado de ser resolvido. Outro fato importante dos sistemas não lineares é que o conjunto solução ele é mais geral do que nos sistemas lineares, né? Nos sistemas lineares tem um fato notável que diz que ou o sistema não tem solução, ou tem solução única, ou tem infinitas. Já nos sistemas não lineares, como esse que estamos vendo agora, o conjunto solução pode ter um certo número finito de soluções, por exemplo. A gente vai ver daqui a pouco que esse sistema em particular aqui vai ter 26 soluções possíveis. Então, o método de multiplicadores de Lagrange nos diz que para encontrar os extremos da função nessa restrição, a gente deve resolver o seguinte sistema. Bom, é muito tentador nesse tipo de sistema tentar dividir, por exemplo, a primeira equação toda por x, a segunda toda por y e a terceira toda por z. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de divisão, porque lembrem que a gente não pode dividir por zero. Então, por exemplo, ao dividir a primeira equação toda por x, a gente estaria excluindo aí as soluções que envolvem x igual a zero. Então, esse tipo de coisa tem que ser feito com mais cuidado. Uma maneira sistemática aí de fazer isso com cuidado é dividir em casos. Por exemplo, a gente pode considerar, no caso 1, a situação em que nem x, nem y, nem z são nulos. Aí, nesse caso 1, a gente consegue dividir por x, dividir por y, dividir por z, sem preocupação de estar cometendo qualquer ilegalidade. E, bom, mas esse caso não cobre todos os casos possíveis, porque existem soluções que não satisfazem esse caso 1. Então, a gente tem que considerar os outros casos. Bom, a gente poderia, então, considerar o caso 2, em que uma das variáveis, né, ou x, ou y, ou z, é nula,
e as outras duas, x, y e z, são não nulas. E ainda tem um outro caso a considerar, o caso em que duas das variáveis, x, y, z, são nulas e uma terceira variável é não nula. E, bom, esses três casos cobrem todos os casos possíveis, né? Porque eu não poderia ter as três variáveis nulas ao mesmo tempo, porque se as três variáveis forem nulas ao mesmo tempo, essa restrição aqui não estaria sendo satisfeita. Então, entre x, y e z, o que pode acontecer é que nenhuma seja zero, uma seja zero ou duas sejam zero. Então, isso se traduz nesses três casos possíveis. Então, a gente vai resolver cada um desses três casos separadamente. Vamos começar, então, pelo caso 1. No caso 1, como nenhuma das variáveis x, y e z são nulas, a gente pode, então, com tranquilidade, dividir por x, por y, por z. E vamos fazer isso. Então, na primeira equação, a gente pode isolar o lambda, dividindo toda a equação por 2x. E a gente obtém que lambda é igual a 2x ao quadrado. Da mesma forma, a gente pode isolar o lambda na segunda equação, obtendo que o lambda é igual a 2y ao quadrado. E na terceira equação, isolando o lambda, a gente obtém que o lambda é igual a 2z ao quadrado. Bom, agora então a gente pode comparar essas equações, como o lambda é igual a ele mesmo, né? A gente obtém a seguinte condição que deve ser satisfeita, que x ao quadrado tem que ser igual a y ao quadrado e que tem que ser igual a z ao quadrado. Então, essa igualdade aqui significa que as variáveis x, y e z, elas só diferem pelo sinal. Ou seja, elas têm o mesmo valor absoluto. Bom, agora, para encontrar os valores possíveis, a gente olha para a última equação. Como x ao quadrado é igual a y ao quadrado, que é igual a z ao quadrado, a gente pode escrever essa última equação tudo em termos de x, e a gente obtém, então, aqui 3x ao quadrado igual a 1, da onde a gente conclui que o x tem que ser mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Então, aqui a gente tem várias combinações possíveis que a gente pode montar para encontrar pontos que são soluções dos sistemas, nesse caso 1. Né? A gente pode escolher o x positivo e o y positivo, o z positivo, ou o x positivo, o y negativo, o z positivo. Então, tem todas as combinações possíveis. É fácil ver que são 8 casos possíveis, né? Porque para cada uma das variáveis x, y e z, a gente tem 2 opções de sinal para escolher. Então, usando aí o princípio multiplicativo da contagem, né, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2, que são 8 casos possíveis. E a gente chega nos seguintes pontos. Então, ali estão os 8 pontos possíveis que resolvem esse sistema. O valor de lambda a gente encontraria aqui por qualquer uma dessas igualdades, mas notem que o lambda propriamente não nos interessa, só nos interessa x, y, z. Então, aqui estão os 8 pontos listados, que são soluções do sistema no caso 1. Bom, ao invés da gente escrever todos esses 8 pontos, a gente vai usar uma notação mais compacta e vai resumir dizendo simplesmente o seguinte, que no caso 1, os 8 pontos encontrados são os pontos que têm esse formato. Né? A gente vai colocar aqui o sinal mais menos, mais menos, mais menos, significa que a gente pode, em cada coordenada aqui, escolher o sinal que a gente preferir, mais ou menos, e a gente monta qualquer um dos 8 pontos usando um sinal de nossa preferência. Vamos agora considerar o caso 2. O caso 2, a gente vai ter que dividir em subcasos, né? Porque ali a gente está dizendo que uma das variáveis entre x, y e z é igual a zero. Então, a gente vai dividir em subcasos e esses casos consideram qual das variáveis é zero. Então, no caso 2.1, vamos supor que a variável z é igual a zero e x e y não são zero. Bom, supondo então que z é igual a zero, percebam inicialmente que essa terceira equação do sistema ela já vem de graça. Então, ela é automaticamente satisfeita porque a gente obtém zero igual a zero. Então, a gente não precisa se preocupar com a terceira equação. Agora, como x e y não são nulos,
a gente pode, nas duas primeiras, isolar o lambda, como a gente fez anteriormente. A gente tem que lambda é igual a 2x ao quadrado, e isolando o lambda na segunda, a gente obtém que lambda é igual a 2y ao quadrado. Esse isolamento a gente pode fazer porque a gente pode dividir por x e também podemos dividir por y, porque eles são não nulos. Daqui sai que x ao quadrado tem que ser igual a y ao quadrado, ou seja, x e y têm o mesmo valor absoluto, só diferem pelo sinal. Agora, para ver quais são os valores possíveis de x e y, a gente tem que olhar para a última equação. Mas usando que x ao quadrado é igual a y ao quadrado, a gente pode escrever essa última equação toda em termos de x. E lembrando também que o z é igual a zero, então esse z aqui não existe aí. Então a última equação se transforma em 2x ao quadrado igual a 1, de onde a gente conclui que x é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Ou seja, nesse caso 2.1, a gente está obtendo aqui 4 possibilidades, né? Porque, bom, o z é 0, o x eu posso escolher entre mais ou menos 1 sobre raiz de 2, e o y também eu posso escolher entre o mais e o menos 1 sobre raiz de 2. Então, esses são os 4 pontos que a gente obtém neste caso 2.1. O valor de lambda não nos interessa. A gente pode escrever esses 4 pontos de uma maneira mais compacta. Vamos escrever simplesmente mais menos 1 sobre raiz de 2, mais menos 1 sobre raiz de 2 e 0. E aqui fica subentendido que essa representação simboliza os 4 pontos listados anteriormente. E de uma maneira completamente análoga, a gente pode considerar os outros subcasos. No caso 2.2, é quando a variável y é igual a 0 e x e z são diferentes de 0. E no caso 2.3, o x é igual a 0 e y e z são diferentes de 0. Então, nesse caso 2, a gente obteve um total de 12 pontos. Vamos agora, então, considerar o caso 3. Esse terceiro caso também precisa ser dividido em subcasos, dependendo de qual das variáveis x, y, z é não nula. Nesse caso 3.1, estamos supondo que o x é não nulo e que y e z são nulos. Então, comecem percebendo que, como estamos supondo que y e z são iguais a 0, as equações 2 e 3 aqui são satisfeitas automaticamente, né? Porque a gente vai ter aqui 0 igual a 0. Então, a gente só precisa se preocupar com a primeira e com a última equação. Percebam também que, como a gente está supondo que y e z são 0, da última equação, a gente tem, então, que x ao quadrado é igual a 1. Isso nos diz que x tem que ser igual a mais ou menos 1. Bom, e seja qual for a escolha que a gente fizer de mais ou menos 1, a primeira equação pode ser satisfeita simplesmente escolhendo o valor do lambda conveniente para essa igualdade funcionar. E esse valor não nos interessa, então a gente consegue satisfazer simultaneamente as 4 equações, escolhendo x igual a mais ou menos 1 e o lambda apropriado. Então, esse caso 3.1 nos forneceu 2 pontos, 1, 0, 0 e o ponto menos 1, 0, 0. E aqui, com um raciocínio completamente análogo, a gente pode considerar os outros subcasos. No caso 3.2, quem é diferente de 0 é o y, e no caso 3.3, quem é diferente de 0 é o z. Então, no caso 3, a gente obteve um total de 6 pontos. Vamos agora visualizar esses 26 pontos na esfera unitária. Então, aqui temos em vermelho a esfera unitária, em azul temos os pontos que foram obtidos no caso 1, em verde os pontos que foram obtidos no caso 2, e em branco os 6 pontos que foram obtidos no caso 3. O método de multiplicadores de Lagrange nos diz que, para procurar valores extremos da função f na superfície em vermelho, basta a gente concentrar a nossa busca nesses 26 pontos que a gente encontrou resolvendo o sistema. Então, agora, para descobrir onde estão os valores máximos e valores mínimos da função f, a gente vai comparar o valor da função nesses pontos encontrados. Vamos começar calculando o valor da função f em um ponto do caso 1.
vamos considerar inicialmente o ponto no qual todas as coordenadas são positivas. Calculando o valor da função f, por definição, a gente tem que levar ao expoente 4 cada coordenada e depois somar. Obtemos assim 1 nono mais 1 nono mais 1 nono, ou seja, 1/3. E percebam que esse vai ser o valor obtido em qualquer um dos casos considerados dentro do caso 1. Isso porque, ao elevar ao expoente 4, a gente vai estar ignorando o sinal. Então, em qualquer um desses 8 pontos, a gente obtém que o valor da f é igual a 1/3. Da mesma forma, considerando agora um ponto do caso 2, ao calcular a função f, a gente vê que a gente obtém aqui 1/4 mais 1/4, que é igual a 1/2. E, novamente, aqui a gente percebe que, independente de qual ponto do caso 2 a gente escolher, o resultado sempre vai ser o mesmo, vai ser igual a 1/2. Já no caso 3, é fácil verificar também que o valor da função f nesses pontos é igual a 1. Então, comparando o valor da função f nesses pontos, a gente percebe que o menor valor possível é igual a 1/3, e esse valor acontece em qualquer um dos pontos do caso 1, e o maior valor possível da função f na superfície de restrição é igual a 1, e esse valor acontece em qualquer um desses 6 pontos obtidos no caso 3. E isso resolve o problema. A gente achou o valor mínimo e o valor máximo da função f na superfície e ainda identificou em quais pontos eles acontecem. Uma questão importante nesse problema é tentar entender qual é a interpretação desses pontos que surgiram no caso 2. Né? O método de multiplicadores de Lagrange identificou esses pontos, mas esses pontos não são extremos da função. Vamos tentar entender o que significa esses pontos obtidos no caso 2. E para entender o que significam esses pontos obtidos no caso 2, vamos lembrar a essência do método de multiplicadores de Lagrange. Então, aqui temos a superfície de restrição. No método de multiplicadores de Lagrange, a gente foi capaz de identificar vários pontos, né? Esses pontos em azul do caso 1, os pontos em verde do caso 2 e os pontos em branco do caso 3. Mas vamos lembrar o que significam esses pontos. Esses são pontos nos quais a superfície de nível da função f é tangente à superfície de restrição, que é a superfície que está em vermelho. Então, para visualizar isso, vamos desenhar aqui também a superfície de nível da função f. Então, vamos considerar inicialmente uma superfície de nível 0.2. Essa superfície de nível 0.2 ela está interna ali dentro da esfera. Ela é uma superfície que parece um cubo, mas é um pouco mais arredondado do que um cubo, né? Tem os cantos arredondados. Então, ela não intersecta a esfera. Essa superfície de nível 0.2 não intersecta a esfera. Mas à medida que a gente muda o nível, essa superfície vai se adaptando e o primeiro contato dessa superfície de nível com a esfera vai acontecer exatamente quando a gente considera a superfície de nível 1/3. E esse contato é nos pontos em azul. Então, como esse é o primeiro contato da superfície de nível à medida que a gente sobe o nível, né? Então esses são os pontos de mínimo da função f na superfície em vermelho. E à medida que a gente vai aumentando o nível, a gente vai encontrar a seguinte situação, ó, os pontos em verde, nos pontos em verde também a superfície de nível da função f é tangente à superfície da esfera, mas nesse caso esses pontos não são nem máximo nem mínimo, né? Eles são uma espécie de pontos de sela na superfície. Percebam que numa vizinhança desses pontos verdes, existem pontos onde a função f assume valores maiores que 1/2 e existem pontos nos quais a função f assume valores menores que 1/2. Então, isso aí é como se fosse um ponto de sela sobre a esfera. E se a gente vai aumentando agora o nível, a gente observa que a última interseção da superfície de nível com a superfície da esfera acontece exatamente quando a gente está no nível igual a 1, nesses 6 pontos que estão ali em branco. Esses 6 pontos ali são os pontos de máxima da função f na superfície esférica. Se a gente tentar aumentar mais,
a gente deixa de intersectar. Então, a gente tem aqui uma superfície que não intersecta mais a esfera. Certo? Então, essa é a interpretação que nos permite perceber por que surgiram esses pontos em verde. São pontos nos quais a superfície de nível da função f é tangente à superfície em vermelho. Então, voltando aqui, a gente visualiza novamente isso. Aqui temos a tangência associada ao máximo, aqui temos a tangência associada a esses pontos de sela e aqui em azul a tangência associada aos pontos de mínimo. Então por hoje era isso, espero que tenham gostado e entendido. Até um próximo vídeo.